Olá, boa noite, tudo bom? O pessoal já entrando aí para a nossa live com o juiz federal Ivani, né? Ele é diretor jurídico da JUF. Olha, ele já entrou. Olá, Camila, Renan. Oi, Ivani, tudo jóia? Oi, tudo jóia? Boa noite a Boa quem já está aí nos noite. acompanhando. O pessoal tá entrando. E aí, dessa vez acertou direitinho, não foi? Foi A da primeira mãe. vez, já vi que você já tem muita prática, mas para mim é a primeira vez, estou aqui procurando aonde, né? É muita Aham. coisa, é Zoom, é Teams, tá tendo que aprender, a gente está tendo que aprender muita coisa junto. É verdade, rapaz, é verdade. Ô, Ivani, muito obrigado por aceitar conversar sobre um tema acho que é tão importante, né, e atual. Para ter uma ideia, ontem eu fiz Sim, uma live com o Fábio Roque sobre concurso e um bocado, várias pessoas perguntaram no TRF6, né? E sim, assim, sim. além disso, eu acho que você é uma das pessoas mais indicadas para falar sobre esse tema, né? Além de ser um grande juiz federal, você hoje é diretor jurídico da JUF, né? E presidente da JUFENG, né? Da Associação dos Juízes Federais de Minas Gerais. E se eu não me engano, quando eu tomei posse, em 2007, você já era diretor da JUF, na Sim, sim. gestão de Walter Nunes, do colega Walter Na Nunes. verdade, na gestão de Walter, eu fui delegado, foi quando eu comecei na vida Sim, associativa, em 2007. Tomei posse em 2007. 2003, já em 2007 comecei a participar. E realmente, João, esse tema é um tema assim que ele desperta algumas dúvidas, Uhum. desperta algumas posições contrárias, com mérito correto, assim, Sim, que demanda um debate rico e importante, mas claro. também tem despertado algumas posições contrárias sem fundamento. E vai ser muito bom aqui a gente ter essa Sim, oportunidade hoje para discutir, porque nós tivemos um projeto lá atrás, que era sim, um projeto com criação de cargos, com gasto, e esse projeto a gente vai ter a oportunidade de dissecar ele aqui e a gente vai sim, ver que ele é uma proposta moderna para o sim. judiciário do futuro, inclusive compatibilizado com tudo que vai acontecer depois que a gente entrar nesse novo normal, que vai ser esse novo normal pós-pandemia, né? É verdade. Só para colocar o pessoal aí um pouco a par, né? O projeto anterior que o Ivani está falando é aquela PEC 544, né, de 2002, que É, quando, na quando verdade, ah, que na verdade, João, ela teve início. A PEC foi a PEC 29 de 2001. 2001, Começou com o Tribunal de Minas, foram sim, agregados mais 3 tribunais, se transformou na PEC 544 e que se transformou na Emenda Constitucional 73 de isso, 2013, que teve isso, sua eficácia suspensa por vício de iniciativa, numa liminar que até hoje não foi levada ao plenário, e agora, né, ressurgiu ano passado com 2 projetos de lei, o projeto de criação do TRF6 e um projeto também que a gente acha a gente ao longo uhum, do cenário aqui vai acabar tocando nele, um projeto para recompor e aumentar responsavelmente também a estrutura dos outros 5 TRFs. quem entrou aí foi Então, Ilan, a história que nós vamos tratar hoje é, começou em 2001. é verdade, Aí, às vezes, quem entrou aí na live oi? Foi Ilan Estou vendo Versa, aqui. ele tá dando os Obrigado, parabéns. Ilan. Um abraço. Eu tenho visto também que o Ilan tem feito grandes participações, fez agora até uma agora com o Mário Isso. Sérgio Cortella, teve uma Rapaz, foi oportunidade muito ótima. interessante. Eu Né, o entrei Mário lá, Sérgio Cortella é fantástico, né? fantástico. Com Nesses momentos Ilan, de crise, de pandemia, você ouvir pessoas propositivas e positivas é, como ele é muito interessante, né? E sábias, sim, né? Assim, é, com muita experiência para transmitir, né? é. Rapaz, eu me lembro que quando eu entrei na justiça, já se brigava em 2007. E como você falou, o projeto de 2001, já se brigava em 2001. 2007 pela criação de novos TRFs, né? E só para poder, antes de entrar efetivamente no tema do TRF6 de Minas, muita gente discute a necessidade de criação de novos TRFs. Mas efetivamente o TRF da primeira região, do jeito que está, não tem como continuar.
Não sei se você concorda com isso. João, a gente vai ter oportunidade de olhar aqui, né? Vou citar dados. O TRF da primeira região, sem demérito aos seus julgadores, é um TRF extremamente produtivo. Sim. No entanto, ele é uma corte operacionalmente inviável. Sim. Ou seja, hoje ela já é a corte mais congestionada e lenta do Brasil, só que a gente tem que lembrar de uma coisa, né, João? Você sabe disso muito bem. Sim. Não são só 27 desembargadores que estão lá. Desde que eu entrei na Justiça em 2003, você em 2007, né? Isso. Com quantos convocados o TRF trabalha? E mesmo assim, ele não consegue prestar uma jurisdição no nível dos outros TRFs e hoje no nível de vários TJs que também já resolveram seus problemas estruturais. Então, sem dúvida nenhuma. E sobre outros TRFs, que é um assunto que a gente vai tratar também, a gente tem que lembrar que o modelo de TRTs é um modelo vitorioso. Você entra hoje no site do TST, são 24 os TRTs, eles julgam com 48 dias de distância entre distribuição e sessão no segundo grau. Ou seja, uma jurisdição altamente efetiva no que toca à celeridade e presteza. Né? E a gente ficou preso em 5 e o 1 com todas as dificuldades. E vale dizer que desde a Constituição Federal de 1988, né? Assim, de 88 para cá, o volume da justiça só fez aumentar e a justiça estagnou no tempo, né, em relação à questão da segunda instância. Né? Sim. Ô, João, assim, não sei se a gente já pode dar alguns dados. Pode. As pessoas que estão nos acompanhando vão se assustar. Sim. Desde 89 para cá, a primeira instância da Justiça Federal cresceu 760%. Só vamos lembrar de 2 momentos recentes. 2003, 183 varas, correto? Sim. E 2009, 230 varas. E a segunda instância de 89 para cá cresceu 50%, João. 50%. A Bahia, até outro dia, tinha vara só em Salvador. Isso. Isso. Minas Gerais, Belo Horizonte, Uberlândia, Uberaba e Juiz de Fora. Hoje nós estamos em 27. Nós éramos, em 89, 77 juízes na primeira região. Hoje nós somos 663. Os desembargadores eram 18, hoje são 27. Ou seja, um crescimento de 760% no primeiro grau e um crescimento de 50% no segundo grau. Era de se esperar o quê? Estrangulamento no segundo grau, que ocorreu, né? E vale ressaltar, viu, Ivani, que desses 27 desembargadores, só 24 tem função jurisdicional, né? Porque você tira o presidente, vice-presidente e o corregedor que não possuem função jurisdicional, ou seja, ficam 24 desembargadores. Se duvidar não, o TJ da Bahia, por exemplo, tem mais desembargadores do que o TRF da primeira região. João, né? Veja bem, o TJ de Minas hoje são 140 desembargadores. O TRT3, que é o TRT só de Minas, tem 36. O TRF1. E aquele mito da Justiça Federal elitizada, que só pegava um pouco dos processos, né, tributários e de servidor público de uma classe elitizada, acabou há muito tempo, né, João? Nós fomos para o interior, hoje temos uma forte demanda previdenciária, atendemos a população de mais baixa renda do Brasil, casos que demandam solução urgente. Não sei se você já está demandando aí as questões da pandemia. Hoje, por exemplo, apreciei vários agravos de decisões de juiz de primeiro grau na turma recursal, concedendo ou negando o benefício emergencial. Correto? Ou seja, a Justiça Federal que está demandando isso aí. Você está entendendo? Pode parecer que é uma causa de R$600, é uma causa de menor valor, mas para aquela pessoa que está com o nome na ação, às vezes é tudo. E demanda o quê? Celeridade, né? Então, a Justiça Federal cresceu na área criminal. Hoje, né, eu acho que nós ajudamos a escrever uma página bonita na virada da Justiça Criminal no Brasil. A Justiça Federal ajudou. Questões de saúde, né? A gente está aí. Questões ambientais no TRF1. E aí o Ilan está nos vendo. E certamente é um juiz extremamente dedicado a essas questões ambientais. Ou seja, a Justiça Federal não pode ficar com esse gargalo no segundo grau em hipótese alguma. Não pode não. E como alguém comentou aí, que eu vi,
que isso aí impacta diretamente na questão da celeridade do processo, né? Porque eu pego casos, muitas vezes, casos previdenciários, em que o processo vai para recurso, aí demora 5, 6, 7, 10 anos para poder ser julgado o recurso, e isso daí, como bem disse o Ivani, não é por culpa dos nossos desembargadores, é porque realmente existe uma grande quantidade de processo por julgador. Para se ter uma ideia, segundo o Anuário da Justiça Federal de 2019, existiam 26 mil processos por desembargador, gerando uma sobrecarga no TRF1, gerando uma sobrecarga de 260%, né? Então, muitas vezes o processo vai para a segunda instância e quando retorna da primeira instância, a parte já morreu. Muitas vezes isso acontece. Várias vezes, né? Várias vezes. Não, sem dúvida nenhuma, João, isso aí não pode ficar. Isso traz prejuízo para essa população de baixa renda, traz prejuízo para a economia do país, porque são bilhões e bilhões de reais depositados judicialmente de empresas em questões tributárias que ficam anos e anos para serem resolvidas. Então, não faz sentido a gente ver os TRTs julgando com a velocidade, os TJs julgando com a velocidade que estão julgando, porque se estruturaram. E a Justiça Federal, e outra coisa, e agora que a gente apresentou projetos que não aumentam, né, não causam impacto orçamentário e de custo, eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade de dar celeridade a segundo grau da Justiça Federal, como nós demos no primeiro. Levamos a justiça à população, levamos a Justiça Federal para o interior, e eu creio que o seguinte, a experiência foi vitoriosa, e eu tenho o seguinte, que a gente presta hoje no interior, no primeiro grau, um bom serviço à população, mas no segundo a gente ainda está devendo. Eu concordo com você. E vale ressaltar que o TRF da primeira região é o maior de todos, em vários sentidos. Primeiro, que tem maior abrangência territorial, né? São 14 mais de 80% do território. Exatamente, só não pega a região sul, pega estados de quase todas as regiões, menos da região sul, região norte toda, região nordeste, Bahia, Piauí e Maranhão, sudeste, Minas, centro-oeste, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal. Então, tem o Distrito Federal como competência universal, né? Em termos de acervo de processo, para se ter uma ideia, pelo Anuário da Justiça Federal de 2019, eram 500 mil processos na segunda instância. O segundo colocado, que é o TRF da terceira região, tem 340 mil processos. Quer dizer, a primeira região é a maior de todas e realmente isso daí está impactando no acesso à justiça, né? Sim, João, outro número dramático, e são números reais, em 2000, no TRF1 tinha 236 mil processos aguardando julgamento. Hoje tem 550 mil, ou seja, as pessoas falam, não pode criar tribunal nem aumentar a segunda instância de forma assodada. Assodada, nós estamos discutindo isso no parlamento, nos ambientes, Conselho da Justiça Federal, já discutimos no CNJ, em todos os ambientes, desde 2001. E de lá para cá, a situação só fez se agravar. Você falou uma coisa importante, João. O TRF1 tem mais de 80% do território nacional e mais de 37% da população. Eles falam assim, tudo bem, ninguém tem dúvida. Né? Outro dia um repórter me disse isso. O TRF1 tem que ser ajustado, tá? Ele tá subdimensionado, a demanda é muito elevada, tem que ser resolvido. Mas não seria melhor, em vez de criar outro tribunal, não seria melhor aumentar a estrutura do TRF1? E aí, João, me vem uma preocupação muito grande. O TRF1 não tem problemas, não é só porque ele tem poucos julgadores e muito processo. A dimensão do TRF1, a diversidade regional, você colocou sul, norte, nordeste, sudeste e centro-oeste. As distâncias, nós estamos em 96 municípios de grandes capitais como Salvador, Belo Horizonte, Brasília, a cidades como Tabatinga, Laranjal do Jari. Sim. Eu vou te dar um dado, não sei se você sabe. Nós temos um problema que não é só de processual, é de gestão. A área e a estrutura ficou tão pesada que não se gere mais. Eu vou te dar um dado. Você sabe que nós somos o tribunal, você sabe muito bem disso, nós somos o tribunal com a informatização mais lenta do Brasil. Ou seja, a quarta região há 5 anos não tem um processo de papel. E agora, na pandemia, como os processos eletrônicos não pararam os prazos,
eles estão atendendo toda a população. Nós, onde a maioria ainda é de papel, nós atravancamos a população, porque esses processos estão com os prazos suspensos pelo CNJ, sim, pela dificuldade dos advogados se dirigirem à sede da Justiça. Então, percebam bem, o problema não é só de processo, o problema é de gestão. Nós temos hoje 256 municípios na primeira região, 256 sedes, mais de 10 mil servidores na primeira região inteira. A gestão já está difícil. Por isso que a descentralização da primeira região é muito importante. Sim, quem exerce a função de corregedor ou corregedora tem dificuldade até de visitar todas as seções e subseções para fazer correção, porque não dá tempo. E o que você falou aí da questão da informatização, eu me lembro bem que eu acompanhei isso, porque só tinha uma empresa que conseguia abranger todos os 14 estados para fornecer o link, né? E assim, essa empresa, não vou falar o nome, mas essa empresa era justamente a empresa que ofereceu o pior serviço. Mas ela era a única que forneceu o link para os 14 estados, 13 estados do Distrito Federal, que compõem a primeira região. Para você ter uma ideia de como a dificuldade administrativa, como você falou. E hoje a gente sabe disso. Um link ruim, né, com dificuldade, inviabiliza expedição de RPV, migração. Então, João, eu tenho comigo o seguinte: não adianta a gente fazer uma corte com 60, 70, 80, 90 juízes em Brasília. Vai burocratizar, né? Vai burocratizar, e a questão não é só de processo e julgamento. Porque, vejam bem, hoje tem mais de 20 juízes de primeiro grau convocados no TRF. Nós temos câmaras descentralizadas, 3 em Minas e uma aí em Salvador, funcionando muito bem, por sinal. Então, percebam bem, nós já temos um número elevado, mais elevado, de juízes julgando no segundo grau, mas não resolveu há muitos anos, porque o problema não é só processo e julgamento. O problema é processo, julgamento e a gestão desse sistema complexo. Você falou, o corregedor, 2 anos mais, ele não consegue fazer a correção em todas as varas da primeira região. Correto? Então, nós temos essas várias visões. Então, sim, agora a gente tem um projeto ousado, né? A gente vai falar do projeto aqui, eu acho que já vamos tocar nisso, né? Pode falar aí. Então, João, a gente, já ano passado, com a emenda 73, foi dito que a iniciativa deveria ser do STJ, como está no artigo 105 da Constituição, e o ministro Joaquim Barbosa suspendeu a emenda constitucional 73, que tinha partido de iniciativa parlamentar. E o ministro João Otávio de Noronha já cogita de muito tempo isso, e agora, aproveitando a sua presidência, trouxe esse projeto de criação do TRF6. E aqui me parece, e a gente vai discutir o projeto aqui, vai ficar claro o seguinte: o TRF6 foi a solução possível para o momento. Mas o próprio ministro Noronha sempre deixou claro que nós precisamos avançar nessa descentralização, em especial da primeira região. Me parece que o Norte não pode ficar sem um tribunal. Amanhã, né, a Bahia, que inclusive pode consertar a questão da divisão regional do Nordeste. Sim. Então, quer dizer, sim, no entanto, o modelo que se tem agora, e o engraçado, que esse projeto foi gestado ano passado, a gente teve a oportunidade de participar da gestão dele, ele já foi gestado sem custo, não foi pela pandemia, ele já foi gestado sem custo, porque em 2016 nós tivemos o novo regime fiscal da emenda de teto de gastos. Sim. O orçamento do judiciário tiraram uma foto e congelaram, e a gente, sim, não pode crescer nada além daquilo que a gente tinha em 2016. E aí ficou a pergunta: nós temos que avançar, consertar nosso segundo grau, expandir o segundo grau, mas sem dinheiro. E aí foi quando o CJF se debruçou num projeto que tornasse isso possível, fizesse uma escolha responsável de reduzir um pouco a primeiro grau, sem comprometer o primeiro grau, porque essa que é a porta de entrada do cidadão, mas que permitisse dar um alívio nesse gargalo. Como agora, com essas restrições orçamentárias, não era possível fazer uma reorganização ampla da primeira região, o que ele procurou? Ele procurou tocar no local aonde vai descentralizar e trazer mais benefícios imediatos para o local descentralizado e para o restante do TRF1.
Porque Minas vai trazer consigo 35% dos processos que estão no TRF1. Aí, é claro, espera-se que um tribunal aqui, moderno, adequado, consiga julgar rápido, mas o TRF vai ganhar rapidamente um fôlego de 35%. O que se espera em benefícios imediatos, que aí vão alentar um pouco essa demora que ainda, esse ato que ainda vai ocorrer, para que se comece lá na frente, vendo o sucesso do TRF6 nesse novo modelo que a gente vai tratar, que é um modelo reduzido, né? Para que amanhã se avance para o Amazonas, se avance para a Bahia, para que a gente tenha uma nova primeira região, correto? Correto. E também o Paraná, que a quarta região também é uma região onde o grau de litigiosidade é muito grande, o Paraná é um grande estado, e que certamente amanhã, nesse mesmo modelo, comprometido com a ausência de custos, também certamente vai gestar e vai buscar o seu tribunal. Correto? Então, Ivani, como você falou, eu acho que realmente o Minas é quem tem que dar o pontapé inicial. Como você bem falou, Minas é quem tem aí 35% da quantidade de processo do TRF1, e você já criando Minas, você já desafoga a primeira região e mais importante do que isso, você abre um grande precedente de criação do primeiro TRF após a Constituição Federal de 1988. Né? E assim, esse grande precedente, eu acredito, servirá como caminho a ser seguido pelos demais TRFs que possam ser criados posteriormente. Né? E assim, eu acho que realmente o ministro Noronha agiu de forma correta ao escolher a Minas Gerais como a porta de entrada da criação de novos TRFs. Eu acho que vai estar se quebrando um grande dogma no nosso mundo jurídico, que até hoje, depois da Constituição Federal de 1988, não criou nenhum TRF. Né? Eu acho que Minas, eu acho que teria tudo para realmente dar esse pontapé inicial e quebrar esse dogma. Né? Sim, e aí, João, eu vou... Aí, você pensou o seguinte, precisa do TRF, ninguém tem dúvida, TRF, CNJ, CJF, o TRF1 é a corte mais congestionada e lenta do Brasil, no que toca à prestação judicial. Os dados todos comprovam isso. E a distância para os outros, né, para os outros TRFs, para os TJs e para os TRTs, não é uma distância de 10%, 20%, 30%. É de 260%, 300%, que se traduz em anos e anos de demora. E aí se pensou como criar esse modelo. E aí, João, muita gente fala assim, olha, eu não acredito nessa história de criar um TRF dentro do próprio orçamento sem custos. Então, vamos lá. O que se imaginou? Primeiro, como produzir os 18 cargos de desembargador, que é a proposta do TRF6. Hoje, nós temos na primeira região 115 cargos vagos de juiz substituto, juiz federal substituto, que embora temos orçamento e autorização para prover, não são providos pela a baixa aprovação dos concursos, né? Eu vi você fazendo live aí também sobre concursos, correto? Sim, correto. São concursos que demoram quase 2 anos para serem concluídos e a aprovação tem sido reduzida. Então, nós temos 115 cargos. Desses 115, se separou 20 para que sejam transformados em 18 cargos de desembargador. 20 para 18 porque o subsídio do juiz substituto é menor que o do desembargador, você precisa de 20 para 18. Vai trazer prejuízo ao primeiro grau? Não. Esses 20 cargos vão ser buscados em varas de menor movimento processual, e é bom que se diga. Embora a justiça de primeiro grau da Justiça Federal seja menor que os outros ramos do judiciário, o CNJ, os dados do CNJ comprovam. Nós somos extremamente eficientes no primeiro grau, nossa taxa de congestionamento é mais baixa ou igual aos outros juízes. Então, essa redução no primeiro grau não vai comprometer a prestação jurisdicional nesse que é a porta de entrada e é a nossa vitrine, né? Onde as pessoas primeiro vêm nos procurar. Então, João, aí vem essa pergunta. Bom, doutor, mas imagine o seguinte, hoje esses 18 cargos estão vagos. Hoje não está pagando o salário desses juízes, nesses 18 cargos.
nesses 20 cargos, ao você transformar esses 20 cargos em 18 desembargadores e colocar os 18 desembargadores, então vai ter despesa. Bom, vamos lá. Primeiro, que quando se congelou lá na emenda 95 do teto de gastos, a foto foi retirada e esses cargos já estão em lei. Nós temos orçamento para esses cargos e mais, autorização nas leis orçamentárias de todos os anos para prover esses cargos. Não provemos porque temos dificuldade em realizar os concursos e angariar aprovados. Mas aí, João, se a discussão fosse essa, ela também perderia sentido numa coisa. Nos 18 cargos de desembargador, 14 desses cargos, porque nós temos os 2 do 5º da advocacia Sim. e os 2 do 5º do Ministério Público, vão vir de juízes de primeiro grau, por merecimento e antiguidade, que vão ser promovidos a desembargador, correto? Correto. Então, desses 18 cargos, 14 ficarão vagos de novo, correto? Correto. Se a preocupação é tanta com esses 20 remunerações desses 20 membros do tribunal. Então, ao fim e ao cabo, o que vai acontecer? Daqueles 20 cargos convertidos, só 6 vão ser providos. Só Sim. 6. E mais, 6 que nós temos orçamento e autorização na lei orçamentária para prover. E se o presidente do TRF1 quiser abrir concurso agora, ele pode abrir e vão prover. Bom, então, esse vai ser o corpo dos desembargadores. Mas tem um problema. E servidores? Bom, a gente começa dizendo que a proposta do TRF6 é de ser um tribunal moderno, sem papel, gabinetes enxutos, inteligência artificial, um novo modelo, inclusive facilitado agora por todas as experiências que nós estamos vivendo na pandemia, que Acho que tem secretária única, né? Ou secretária única, né? Isso, que se propõe a ter 400 servidores. Hoje, o menor TRF é o da 5ª região, tem 650 servidores. Então, o TRF6 vai começar com uma concepção moderna, com um quadro extremamente enxuto. E como é que nós vamos gestar esses 400 cargos? Bom, 200 desses cargos, João e colegas participantes, virão de uma reestruturação da Justiça Federal de primeiro grau em Minas Gerais. Quais as medidas? Primeiro, de forma responsável, com base em estudos sólidos, nós vamos extinguir 5 varas da Justiça Federal em Belo Horizonte, correto? Então essas varas estão sobrando. Não. Hoje nós ganhamos, até pelos controles do CNJ, selo, produtividade, processos eletrônicos, que chegou agora no final do ano, com força total, tomando todas as competências, as matérias de competência. Hoje a gente consegue prestar uma jurisdição, como é também aí em Salvador, na capital. A gente sabe que temos dificuldade no interior, correto? Subseções. Correto. E nessas nós não vamos tocar, correto? Nós vamos extinguir 5 varas na capital. Então, só isso aí já vai gerar uma grande liberação de servidores para o TRF6. Outra coisa, hoje, muita gente que está nos ouvindo conhece bem essa estrutura, nós temos uma secretaria por vara. Um diretor de secretaria e toda uma estrutura de cerca de 16 servidores para atender as decisões dos juízes do juiz titular e do juiz substituto e fazer movimentar aqueles processos da vara. A gente vai mudar para uma estrutura moderna que já tem no JEF de São Paulo, já funciona assim em tribunais, correto? Que é de secretaria única. Então, ao invés de termos 35 secretarias em Belo Horizonte, porque nós temos 35 varas aqui em Belo Horizonte, nós vamos ter 5 secretarias. Uma secretaria civil, uma secretaria de juizado, uma secretaria de execução fiscal, uma secretaria das varas criminais e uma secretaria das turmas recursais. Ou seja, nós vamos ter, por exemplo, você sabe como é que funcionam as turmas recursais? Em Belo Horizonte nós temos 4 turmas recursais e já funciona assim. Nós só temos uma secretaria, não temos secretarias para cada turma. Então, o processo eletrônico, PJE, o cumprimento das decisões ficou muito mais fácil, as intimações ficaram muito mais fáceis. Então, só essa segunda medida, João, também vai liberar um número enorme de servidores para o TRF6. E, por fim,
as estruturas vão ser compartilhadas. Como a gente está falando de uma estrutura menor, a diretoria do foro vai ser, na verdade, toda a área administrativa da diretoria do foro vai se juntar ao tribunal. Porque como o tribunal vai ter em Belo Horizonte, você não vai ter um setor de pagamento para fazer a folha do tribunal e fazer a folha da sessão judiciária. Sim. Você não vai ter uma sessão de pessoal para organizar cadastros e a vida dos servidores do tribunal e da sessão. Então, isso vai ser fundido. Então, só essas 3 medidas, João, segundo nossos números comprovados, permitem mais de 200 servidores que hoje já trabalham no primeiro grau, que vão trabalhar no segundo grau. Bom, mas são 400? Sim. E aí, outra polêmica, e a gente quer explicar aqui, nós vamos ter nomeações. Sim. E o projeto deixa isso claro, mas nós vamos ter nomeações de cargos novos criados? Não. Hoje, nós temos mais de 300 cargos vagos no TRF, né, no TRF da primeira região, tão vagos, vacância decorrente de aposentadoria, correto? Correto. Na verdade, mais de 400. O que vai se fazer? Uma parte desses cargos de aposentadoria, nós vamos fazer uma reposição com um direcionamento de uma parte deles, porque uma parte já é da seção de Minas, para o TRF6. Ou seja, nós vamos completar esse quadro de servidores, repondo servidores, vão ser nomeados, vagas decorrentes de aposentadoria, que nos últimos tempos estão aumentando o número aumentando muito. Gigantescamente. E aí, João, voltando àquela velha história. Então, doutor, é o seguinte, se vocês vão nomear 180, 190 servidores, hoje ninguém está pagando esses servidores. No TRF6, eles vão pagar porque eles vão ser providos. Então, está criando despesa. Mas aí, voltando naquela mesma armadilha que impediu a Justiça Federal de segundo grau de crescer essas desinteligências. Veja bem, hoje, primeiro, nós temos previsão orçamentária para esses cargos de aposentadoria, são nossos, foram congelados na emenda 95, ou seja, nós não vamos ter direito a criar cargo nenhum, mas temos direito de ficar com os que são nossos. E mais, todo ano no anexo 5 da lei orçamentária anual, é dada uma autorização para repor um número determinado de cargos de aposentadoria. Não todos. Vê-se lá o que pode e repõe. Então, para você ter uma ideia, João, ano passado, nós tivemos autorização para repor 300 cargos de servidor. E repusemos os 300 na primeira região. Esse ano, nós temos autorização para mais de 400. Ou seja, com o TRF6 ou sem o TRF6, esses cargos vão ser repostos e estão sendo gradativamente repostos. Então, quando foi fazer a lei orçamentária, além da previsão orçamentária, falou assim, olha, vocês têm tantos cargos vagos, eu vou te dar uma autorização para repor tantos. Isso é assim na Justiça do Trabalho, é assim no Supremo, no STJ, no Executivo, na Câmara. Se entrar lá no anexo 5 da LOA, aquilo ali não é orçamento, aquilo ali é orçamento e despesa. O seu orçamento permite e eu estou autorizando, dentro do orçamento, a fazer essa despesa. Então, João, esses cargos estão sendo repostos. Esse ano já foram repostos quase 200 na primeira região inteira. E vão ser completados. O que o projeto propõe é o seguinte, vamos fazer isso de forma localizada e inteligente, para a gente dar um salto de qualidade e resolver um gargalo que nos é histórico. Então, por fim, para permitir também que você faça algum questionamento, a questão da estrutura. Bom, nós temos 3 prédios na Justiça Federal, os processos eletrônicos chegaram, os locais já estão, nós vamos precisar de muito menos local para guardar nossos processos, nós vamos extinguir as 5 varas, nós vamos unificar secretarias. Então, a gente já tem todo um estudo de que o prédio mais antigo nosso, que há 47 anos é nosso, eu até brinco com o endereço, Rua Álvares Cabral, 1805, quando a gente começou atrás, vai ser o nosso tribunal. Como é que a gente vai fazer com serviços terceirizados, vigilância, limpeza? Não vamos mudar nada, porque nós vamos esvaziar aquele prédio, realocar o que sobrou naquele prédio, que aí vão ter menos 5 varas, reestruturação. Nós vamos passar para os outros 2 prédios e todos os contratos de terceirização e limpeza, que você sabe muito bem que o diretor de subseção foi reduzido em 20% esse ano para a gente adequar ao teto de gastos, porque foi o ano final de adequar o teto de gastos. Ou seja, vamos
Ah, mas vai ter que comprar carro para desembargador. Não, todos os serviços terceirizados são os da Justiça. Mobiliários são os da Justiça. Equipamento de informática são os da Justiça. Então, João, na verdade, essa é a ideia do TRF6. Essa é a ideia do TRF6. E por isso que talvez não seja possível, nesse momento, não tenha sido possível, nesse momento, avançar para a criação dos outros juntamente, porque você há de convir comigo, todo mundo que está nos ouvindo também. O que acontece? É uma proposição ousada, não é? Ou seja, na primeira região e em Minas em especial, nós temos um grande compromisso. Nós não podemos desmontar uma estrutura para montar uma pior. E alguns ministros do STJ com os quais eu conversei, falei, olha, eu vou votar favorável, eu estou vendo um projeto aqui ousado, agora vocês têm uma grande responsabilidade. Fazer isso funcionar bem com essa estrutura enxuta que vocês estão propondo vai demandar muito trabalho, muita dedicação. Então, você falou, nós vamos abrir a porta com experiência nova, de um tribunal novo, com uma estrutura moderna, com uma estrutura enxuta, moderna, que vai depender muito do esforço de juízes e servidores, mas que tem tudo para dar certo e resolver um problema que é crônico e histórico da primeira região. De Sim. prestar uma jurisdição, infelizmente, lenta. E jurisdição lenta é uma jurisdição que causa prejuízo às pessoas. Alguém perguntou aí, Ivani, você vai ter concurso para juiz federal. Claro, criando o TRF da sexta região, naturalmente subindo de 16, né, 16 juízes para o cargo de desembargador, naturalmente vão abrir 16 vagas e abre-se a possibilidade de ter concurso, né? Então... eu acho o seguinte, sabe, João? O projeto, como vai desmembrar a primeira região, o projeto garante que todos os juízes, né, vai ter uma lista única, né? Primeira Sim. região e sexta região. Então, eu acredito que a sexta região, para juiz, vai demorar a fazer concurso. Porque como tem muitos mineiros na primeira região, eles vão retornar. Mas o 1 certamente vai ter que rapidamente fazer, porque Isso. hoje já tem um déficit de 115 magistrados em 663. Ou seja, daqui a pouco, nem com duplicação de jornada, nem com acumulação de jurisdição, os juízes que estão aqui vão conseguir responder sem que se abra o concurso, né? E comece a repor esses 115 cargos que vão passar rapidamente para 130 com o TRF6. Sim. Ivani, só para também ambientar aí o pessoal, para sair um projeto de lei da Justiça Federal de criação de vara ou de tribunal, é um parto, né? Tem que sair do CJF, ser aprovado pelo STJ, depois ser aprovado pelo Congresso Nacional. Esse projeto de lei específico já foi aprovado pelo CJF, já foi aprovado pelo STJ e hoje está na Câmara dos Deputados, não é isso? Sim. É o projeto 5919. Então, é o projeto 5919. Entrou no Congresso em novembro. Em dezembro foi votado o regime de urgência, correto? Em dezembro foi votado o regime de urgência. Existiu um compromisso no dia 19 de março de uma votação na Câmara, aprovação na Câmara, para seguir ao Senado. E aí fomos colhidos, né, infelizmente, por esse momento difícil que todos nós estamos vivendo, e aqui eu fico solidário com todos os brasileiros que ou perderam parentes, ou perderam emprego, ou estão com dificuldade de obter renda e sobrevivência com dignidade para suas famílias. E aí, realmente, a gente entende que dificultou muito o debate. Mas a gente tem tentado mostrar que considerado um modelo de criação, que não vai impactar negativamente, seja as atenções, seja os gastos, que hoje devem estar claramente voltados para os efeitos sanitários da pandemia e para os efeitos socioeconômicos de recuperar a renda das pessoas e a economia do país, que em algum momento o Congresso vai arrumar um espaço para aprovar o TRF6 e a gente avançar nisso. E quem sabe amanhã o TRF6 vai ser um ator importante para também colaborar com essa retomada do crescimento econômico do país. Você sabe, Wani, que esse momento de pandemia realmente está atrapalhando o andamento de muitas atividades, muitos projetos. Mas aqui em Paulo Afonso, você sabe que eu
vou conseguir construir o prédio da Justiça Federal sem custo para a Justiça Federal, assim, foi uma inovação envolvendo o CHESF e a Prefeitura. E o edital a licitação ocorreu terça-feira, mesmo nesse momento de pandemia, pela Prefeitura de Paulo Afonso. Então, assim, as coisas não podem... Claro, a gente tem que prestar atenção à pandemia, dar total atenção, mas não pode parar, né? Eu li que possivelmente abra uma janela de votação para esse projeto na primeira semana de julho. Não sei se... Sim. Existe um compromisso do presidente Rodrigo Maia de pautar esse projeto na primeira semana de julho. Então, a gente está confiante de que em julho, com esses esclarecimentos que a gente tem prestado, espaços como esses, a gente tem escrito, tem dialogado com os veículos de imprensa para quebrar essas resistências. E você falou uma coisa muito importante, sabe, João? A gente tem que respeitar muito e ser muito solidário com tudo que está acontecendo agora. Mas muitas vezes são desses momentos difíceis que a gente consegue iniciativas importantes. Você está falando dessa aí que você fez agora, correto? Ou seja, imagina bem, abrigar com dignidade a Justiça Federal numa subseção da importância do tamanho de Paulo Afonso, da demanda de Paulo Afonso. É como eu tenho visto os colegas tentando se virar para ver como é que faz perícias. Nós estamos aí, já, milhares de perícias paradas, pessoas que perderam o emprego, foram ao INSS, a perícia do INSS foi negativa, e eles estão buscando a justiça. Então, essas iniciativas são muito importantes. É claro que todas merecem debate, e, por exemplo, eu não me furto de participar, de esclarecer, correto? A gente só fica um pouco chateado com alguns contrapontos, que as pessoas usam muitas palavras de ordem, usam muita frase feita, mas, assim, eu não acredito que não vai ter custo. Olha, eu te expliquei tudo aqui, correto? Sim. Agora, se você trocar tudo que eu disse e que eu mostrei com números, que está lá no voto do CJF, que está no voto do STJ, que está no projeto encaminhado, você tem uma ideia? O projeto não tem um dispositivo dizendo que abre crédito. Então, quem for, com aquele projeto aprovado, quem for aumentar a despesa para o TRF6, vai ter sérios problemas para executar sem previsão legal. Então, eu até quero te parabenizar sobre essa iniciativa e outras que você tem tomado aí, porque a gente já percebeu o seguinte, esse problema, ele vai, com menor intensidade, a gente espera, nos tomar por um longo tempo. Então, a gente tem que sair dele mais fortalecido e com iniciativas que a gente ganhe em qualidade, gestão, eficiência, celeridade e mais. Aprender a fazer sem gastar, porque agora nem tem dinheiro, por sinal, né? Então, tudo que a gente fizer agora é criatividade. Então, é muito bem-vindo iniciativas assim, e por isso que eu defendo tanto o modelo do TRF6, que amanhã, com secretarias únicas, inclusive na sessão de primeiro grau, vai ser replicado para outras sessões. Amanhã, quem sabe, enxugando sessões como Salvador ou outras capitais, você possa resolver o problema do congestionamento nas subseções, que tem uma vara só e uma demanda processual gigantesca, como é Paulo Afonso e outras. Você pode deslocar servidores e pode deslocar, inclusive, magistrados, cargos de magistrados, como a gente fez aqui. Nós tiramos uma vara de capital e levamos para Sete Lagoas, que infelizmente estava inviável a prestação de judicial. Rapaz, você falou aí uma coisa interessante, e vou emendar já duas coisas aí. Não sei se você sabe, mas Paulo Afonso é a segunda subseção com maior demanda processual na primeira região, só perde para Pix no Piauí. Né? Eu sei. A gente tem uma demanda de 7 mil processos aqui, anual, média. E ano passado a gente teve aí uma discussão acerca da reestruturação da Justiça Federal na Bahia, né? E pela proposta da presidência e da corregedoria, havia uma vaga de Salvador para cá, né? E, assim, o que me chama a atenção, eu acho o seguinte, viu, Ivani? A gente tem que ter muita coerência no que a gente defende, né? O que é que sustenta a criação do TRF na Bahia? Demanda não é, porque processo civil a gente tem muito pouco. A maioria dos processos é ajuizado, né? Tanto é que se você for pegar as vagas de Salvador,
As varas de Salvador têm uma demanda processual muito pequena. As varas do interior, a maior parte da demanda é juizado. Então, o que sustenta, tipo, o Amazonas, em tese, precisa mais do TRF do que a Bahia, como você falou, pela questão cultural, geográfica. Rapaz, eu conheço, por causa do TRF, não conheço a região norte toda, só não conheço o Acre. E você sabe que para a gente ir para qualquer capital do norte, saindo de Brasília, a gente passa por uma maratona. Primeiro que só tem, normalmente, não sei se ainda está assim, mas só tem voo de madrugada, né? E segundo que os preços são estratosféricos. Teve uma vez que eu fui... Tabatinga, né? Em Tabatinga. 1 ano e 2 dias em Tabatinga. Eu fui uma vez para Porto Velho, que eu fui fazer um mutirão no Maitá, em todo o Amazonas. Meu amigo, se eu não me engano, na época, o TRF comprou a passagem de Ilhéus para Porto Velho, que na época eu trabalhava em Itabuna, era mais barato você ir para Paris, de Salvador, do que ir para Porto Velho, né? E aquele pinga-pinga, né? Você vai, parece aquele ônibus executivo, né? Então, assim, a rigor, o pessoal do Norte precisa e necessita mais de um tribunal do que o pessoal da Bahia. A rigor, não vou falar do TRF da 4ª região, porque eu não conheço a realidade da 4ª região, mas falando dentro da 1ª região, a rigor, para mim, em nível de justificativa, né? Primeiro, indiscutivelmente, a de Minas, pela quantidade de processos, 35%. Segundo, pela questão geográfica e cultural, seria o do Amazonas. Eu acredito que, inclusive, o senhor Gilmar Mendes estava falando isso esses dias, do TRF do Amazonas, né? E o terceiro, da Bahia, no meu entender. E o que justifica o TRF da Bahia seria justamente o princípio do acesso à justiça, né? Você facilitar a vida do jurisdicionado para que o jurisdicionado pudesse ter um acesso mais fácil à justiça de segundo grau, né? Então, o advogado daqui de Salvador não precisaria se deslocar para Brasília, né, para poder despachar seu processo com o desembargador. Mas engraçado, Ivani, que aqui adotou-se o posicionamento contrário. Em vez de fortalecer a jurisdição das subseções, tirou as competências das subseções e mandou para Salvador. Então, o acesso à justiça, que tanto é defendido para a criação do TRF da Bahia, foi justamente retirado do pessoal do interior daqui da Bahia, porque agora tem que se deslocar do interior para Salvador. Assim, eu acho isso bem interessante. E uma coisa que me chama a atenção... Eu não conheço detalhadamente aí, mas aqui, por exemplo, nós tivemos uma discussão polêmica, porque a gente tem essa questão, né, de guardar esse resquício Sim. da Justiça Federal da capital, correto? E aqui hoje nós temos a Justiça Federal em 27 cidades, e Minas tem 296 comarcas da Justiça Estadual e só 27 cidades com a Justiça Federal. Mas nós tivemos uma discussão aqui e venceu a tese de que, por exemplo, Sete Lagoas era uma cidade onde a distribuição estrangulou, correto? Sim. A jurisdição estava comprometida. Nós tiramos uma vara da capital, inclusive foi a vara do meu querido, né, e saudoso colega Renato Prates, que depois veio a falecer. E nós levamos essa vara para Sete Lagoas, e hoje Sete Lagoas tem 2 varas da Justiça Federal, tinha só uma. Nós quebramos esse paradigma, né, de fazer um movimento contrário, né, que é importante. Eu acho que a justiça tem que estar onde estão as pessoas e os processos. Sim. Correto? Isso é extremamente importante. E hoje a gente sabe que a demanda da Justiça Federal, por ser uma demanda que abarcou, que abraçou, e a gente abraçou com carinho a população de baixa renda, é uma justiça de interior. É uma justiça de interior. Você está entendendo? É uma justiça de interior. Hoje, aqui em Minas, as principais subseções é Viçosa, Passos, Paraíso, Ipatinga. Nenhuma vara da capital rivaliza em distribuição com nenhuma vara do interior. É o que acontece aqui. E aí, por que eu estou falando isso? Porque, em razão da expectativa gerada pela PEC 544, né, que sempre falava dos 4 tribunais, a gente criou-se a expectativa de que, quando houvesse a expansão do segundo grau, também iria haver a expansão dos mesmos moldes, né, dos 4 tribunais. Bahia, Minas, Paraná
e o Amazonas. Só que, pelas circunstâncias atuais, isso aí, inegavelmente, não tem como ocorrer. E, pelo que eu percebo, não sei se... Principalmente os parlamentares baianos, né? Inclusive, teve um parlamentar baiano que apresentou uma emenda ao projeto de lei para criar o TRF da Bahia, né? Só que... Sim. Primeiro que eu entendo que o TRF da Bahia não é tão urgente assim como o TRF de Minas. Segundo, o que eu penso é que um projeto, uma emenda de um parlamentar não vai ter o condão de criar um TRF na Bahia nos moldes em que foi criado o TRF de Minas, porque depende de todo o estudo técnico do CJF. Né? Aqui, João, eu vi essa emenda da Bahia e a gente respeita, até porque eu tive muito junto lá em 2013, quando a gente conseguiu a última aprovação na Câmara e a Bahia tinha uma bancada aguerrida, uma bancada qualificada, inclusive como é a bancada hoje, muito aguerrida, muito qualificada. Mas sobre essa emenda em particular, eu acho que a gente entende, compreende, porque o parlamentar é difícil ele voltar para o estado dele e falar, olha, Minas venceu essa etapa da luta e a Bahia ficou para trás. Mas me parece que ela é estrategicamente inadequada, porque o que Minas vai fazer é abrir as portas para um novo modelo de justiça que amanhã vai contemplar outros atores, mas ela tem um grave problema, e aí é técnica da nossa área, né, que é de inconstitucionalidade. A gente tem que lembrar que em 2013 a PEC 73 foi suspensa pelo Supremo por vício de iniciativa. Ou seja, iniciativa parlamentar não pode criar tribunal. Agora, o projeto é para Minas. A emenda para criar o da Bahia. Primeiro, qual é a estrutura de criação do da Bahia? Minas houve todo um estudo para isso. Segundo, se criar o da Bahia a partir da emenda, está criando a partir de iniciativa parlamentar. Ou seja, vai cair no mesmo problema. Vício, né? No mesmo vício. Então, quer dizer, me parece que a gente vai conseguir, né, convencer os colegas da Bahia disso aí. Né? Se não convencer, me parece que é uma emenda que tende, se aprovada, tende a ser derrubada, né, numa ação direta de inconstitucionalidade, mas que eu acho que a gente, por incrível que pareça, assim, mas Minas vai ser beneficiado, então é muito fácil se juntar a você. Mas eu acho que o modelo proposto permite essa união de esforços agora. Eu concordo. Correto? Para abrir a porta para depois. Eu concordo no Eugênio, até porque a gente precisa, você fala aí dos TRTs, a gente precisa aprender com a Justiça do Trabalho. Não sei se você lembra da criação em 2009, que você falou aí das varas federais. Quanto tempo demorou para criar essas varas federais? Porque é um projeto grande. No início eram 450 varas federais, enquanto os TRTs iam mandando projetos pequenos que não chamavam muita atenção e iam sempre aprovando. Nosso projeto, que era maior, ia sempre sendo discutido porque ia causar um aumento muito grande de despesa. Resultado, os TRTs hoje estão cheios de vagas e a gente ficou atrasado no aumento dos nossos TRFs. Então, vai cair no mesmo problema anterior. A gente está com 7 minutos e aí ainda tem outro problema, viu? A gente esqueceu de combinar com o pessoal de Sergipe, porque lá atrás o pessoal de Sergipe preferia ficar no TRF5. Né? Não sei. Aquele modelo da PEC 73... João, ele deixou esses problemas, né? Ele deixou, por exemplo, Sergipe já deixou várias vezes claro que prefere ficar onde está, se sente acomodada lá no TRF5, né? Eles têm mais identidade cultural lá com o TRF5. Então, sabe o que me parece, João? Me parece que a gente vai fazer uma mudança de paradigma e os passos têm que ser seguros. Ninguém tem dúvida que avançando o TRF6, que já vai trazer um alento para o TRF1, depois a gente vai ter muito mais capacidade, racionalidade e fundamento para fazer os avanços que se mostrarem necessários. Então, eu acredito muito que a gente vai conseguir chamar todo mundo à razão, dar esse avanço, dar esse passo agora, oferecer para a população já um avanço na prestação jurisdicional, sem fechar as portas para que amanhã, né, já nesse novo cenário, a gente avance para os outros tribunais que se mostrarem necessários. Eu penso como você, Ivani, e desde logo, não sei se você sabe, mas
eu consegui emplacar, antes da emenda constitucional do teto, eu consegui emplacar 2 emendas de bancada para a construção do prédio da Justiça Federal em Paulo Afonso. Inclusive, em valor superior ao valor da obra. E não emplacou, primeiro porque no primeiro ano o projeto não estava pronto ainda, o projeto executivo não estava pronto. O segundo ano veio a PEC do teto, né? E o que impediu a realização da obra. Isso eu quero dizer que eu tenho uma relação institucional muito boa com alguns parlamentares da Bahia, e desde já me coloco à disposição sua, à disposição do ministro Noronha, à disposição dos colegas mineiros, para a gente tentar convencer aí os parlamentares baianos da necessidade. E assim, é capaz de a gente perder essa janela de oportunidade, né, que eu acredito que é até outubro, né, e acabar morrendo todo mundo abraçado. Porque, olha, uma coisa está clara, eram 226 mil recursos em 2000, hoje são 550. Ou seja, alguma coisa tem que ser feita. Sim. Agora se ofereceu um trabalho sério, consistente, uma iniciativa séria e consistente. Será que a gente, por questões laterais, a gente vai perder de novo essa oportunidade e condenar a população desses 14 estados a ficar com a prestação jurisdicional mais lenta do Brasil? Seria justificado isso? Se a gente não vai crescer custo, não? João, eu agradeço aqui o espaço e aqui estamos à disposição. Foi a minha primeira live, foi um grande prazer. Vi que muita gente entrou, perguntou. Eu quero parabenizar muito a sua iniciativa. Eu imagino que deve ser um juiz com 7 mil processos de distribuição, todos urgentes, porque a grande maioria é assistencial ou previdenciário, correto? E ainda ter tempo para se preocupar em deixar coisas que não são pessoais para você, uma sede melhor para abrigar a Justiça Federal em Paulo Afonso, uma prestação jurisdicional mais eficiente, mutirão de audiência para que a justiça seja efetivada mais rápido para as pessoas que precisam. E a gente sabe que o interior da Bahia é um interior sofrido, que precisa desse braço da Justiça Federal corrigindo os erros que o INSS tem na concessão de benefícios, correto? Eu te parabenizo muito, a gente precisa de gente assim, com iniciativa, incansável, porque eu acho que nós, como pessoas privilegiadas, servidores públicos, que alcançamos a posição que a gente alcançou, a gente tem que se doar e tem que contribuir para transformar, para melhorar a vida das outras pessoas. Sim. Correto? Então, fica esse parabéns para você. Na verdade, eu quero agradecer muito, rapaz, por você dedicar aí um tempinho para conversar aqui com a gente. Sei que você está aí atribulado, não só com as funções jurisdicionais, mas com as funções importantes, diga-se de passagem, as funções associativas, né? Ontem foi sua posse na JUF. Hoje teve, se não me engano, reunião da JUF. Teve reunião da diretoria hoje. Então, assim, eu sei como o seu tempo é valioso e dedicou um pouquinho do tempo aqui pra gente. Muito obrigado mesmo, rapaz. Assim, eu quero lhe parabenizar. Sempre lhe admirei como colega que batalha pela melhoria da nossa carreira, na batalha associativa, né? E como eu disse antes, eu me coloco à disposição, se você quiser, e os colegas de Minas assim desejarem, de tentar sensibilizar os parlamentares da Bahia. Tá? Eu vou te ligar para a gente tratar disso. Vai ser importante para a primeira semana de julho. Pode sim, pode me ligar e eu estou à disposição. A gente chegar mais alinhado, com um discurso mais alinhado. Pode ligar e estou à disposição para ajudar, viu? Tem em mim um amigo que batalha pelo mesmo ideal seu. Eu agradeço pelo espaço e parabenizo muito, muito mesmo. Vi muita gente aí participando e iniciativas assim são maravilhosas. E tendo outros assuntos, né? Amanhã, se você quiser conversar sobre direito previdenciário, também a gente está à disposição. O pessoal está me cobrando. Então, sempre à disposição. Eu tenho, né? É uma matéria que eu guardo com muito carinho, tenho lecionado e tal. E à disposição. Tá bom, João? Tá jóia. Gente, boa noite. Obrigado pela participação de todos, tá jóia? Forte abraço. Tchau. Um abraço.